temos algumas pessoas online, temos 5 pessoas e não temos mais. Acho que entraram. Agora sim, temos 4 espectadores. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu nem coloquei na tela, já estamos na tela principal aqui. Esse vai ser um retake do episódio da última quinta-feira. Ó, o mesmo programa. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao episódio 9 Retake. Por que Retake? Porque na última quinta-feira eu fiz uma pequena bobagem aqui, que eu coloquei o microfone para carregar e não apertei o botãozinho dele aqui para ele conectar no PC. Então eu achava que ele estava ligado, não estava. E aí eu passei boa parte da live com áudio mudo, até que uma pessoa da audiência me avisou. Muito obrigado, Pavomba, você foi o cara. E, bom, seja bem-vindo, essa é a live número 9. A vantagem é que a gente meio que deu um passinho pro lado na última quinta-feira, onde a gente preparou o terreno para fazer a trilha do caminho principal. Só um minutinho. Avisando a patroa aqui, que eu acabei de entrar na live, que ela agora ficou de me ajudar aqui. Então ela pediu para eu mandar mensagem para conferir se está tudo certo. Certo? Então, cá estamos. Só um minutinho. Desculpa, gente, vamos que vamos. Então, aqui, a gente na quinta-feira a gente fez. Vou até mostrar para vocês aqui o que a gente fez, né? A gente estava aqui nesse módulo de segurança de dados, correto? Mas, para você fazer o módulo de segurança de dados, você precisa ter o aplicativo Recruiting pronto. Então, aqui a gente fez esse training aqui do aplicativo Recruiting, certo? Pelo menos na primeira parte dele, que é criar o modelo de dados. E o que é isso? Quando a gente está aqui, vamos abrir nossas organizações práticas, vou abrir a nossa AW Consulting, ou Computing, eu não lembro. Eu nunca lembro se é Consulting ou Computing, então tá certo que é consultoria AW, certo? Que é a nossa organização prática aqui. E aí, uma das coisas que a gente pode usar, a gente já sabe aqui, quem está acompanhando as lives sabe que existe as aplicações, certo? Então tem Sales, por exemplo, que é a aplicação de vendas. Você tem Service, que é a aplicação de atendimento. Você tem Marketing, que é obviamente a aplicação de marketing, né? E assim por diante. Se a gente olhar todos aqui, essas são as aplicações que a gente tem agora. Daí, a gente tem duas... A gente tem pelo menos um objeto personalizado aqui, né? Um aplicativo personalizado, que é esse objeto aqui, que é o Recruiting, certo? Aliás, você que está assistindo aí, se puder dar aquela moral, clicar no follow, se você tiver assinatura Prime, clica no subscribe, é de graça para você, então dá essa força aí. E depois que essas lives terminar, você pode ver as outras lives no YouTube. Então se você está começando agora, tô perdido, não sei o que posso fazer, volta lá no canal do YouTube, depois eu posto o link aqui para vocês. Vou colocar aqui agora no chat. Eu vou colocar o link da playlist para que vocês possam ver. Só um minutinho. Isso aqui. Beleza, vou colocar o link da playlist, já tem 8 episódios lá, então tem bastante coisa, certo? E aí você pode dar uma olhada e assistir os episódios anteriores. Ok? Tá no link aqui. Pois bem, então a gente precisava criar esse aplicativo Recruiting para que a gente pudesse definir, por exemplo, os acessos à organização, acessos aos objetos. Então a gente conseguiu fazer os dois primeiros unidades desse módulo, um módulo intermediário, ou seja, ele já é um nível um pouco mais avançado, certo, de dificuldade. Então a gente pôde já mexer nesse módulo, mas quando chegou aqui, por exemplo, controlar o acesso aos objetos, a gente não tinha os objetos. Então a gente precisou vir aqui criar esse modelo para a gente literalmente criar os objetos. Então tá aqui, ó. Tem um objeto personalizado de visões, objeto personalizado de sites de anúncio de emprego, porque a ideia é que o aplicativo Recruiting é um aplicativo que foi feito personalizado para a AW Consulting gerenciar os processos de recrutamento deles. E aí você tem algumas coisas aqui que são interessantes. Deixa eu ver se
se eu consigo aplicar aqui. Eu acho que eu bati no screenshot do troço. Tenho quase certeza que sim. Normalmente eu já mostro pra vocês. Eu bato no screenshot, então me perdoe se eu não achar ela fácil aqui, mas tem... Cadê? Eu já tinha batido o screenshot. Enfim, mas o que eu tinha registrado aqui antes era quais eram os níveis de acesso que a gente tinha que definir para cada posição. Então, se tinha lá, tipo, o recrutador, o gerente de recrutamento, tinha toda essa galera aí que estava lá dentro, se eu não me engano, tá nesse aqui. Agora eu vou bater esse screenshot se não estiver aqui. Então, esse. Objeto de personalização de emprego. Acho que ainda está no mix anterior. Acho que aqui. Vamos gerar segurança de dados ou esse aqui. Um desses dois. E agora esse screenshot vai ser batido. Aqui. Meu Deus, não é aqui também. Enfim, a gente vai ver isso. Estou me sentindo agora a pessoa mais despreparada do mundo. Porque pra mim tinha batido a medida do screenshot e agora não está mais aqui pra mim. Deixa eu guardar lá no meu lugar. Pois é, não tá aqui. Enfim, mas é basicamente assim. A gente está falando sobre cada uma das posições. A gente vai atacar isso nessa próxima unidade. Então, justamente aqui na parte de controle de acesso aos objetos, acho que é esse aqui mesmo. Aqui, ó. Vamos bater esse screenshot agora, ao vivo, né? Vocês vão poder procurar depois, certo? Mas aqui... Aqui é basicamente o que a gente precisa controlar, qual é o nível de acesso de cada tipo de usuário para cada um desses objetos personalizados que a gente criou dentro do aplicativo Recruiting, certo? Então, por exemplo, existe um objeto chamado posição, que é basicamente o anúncio da vaga, certo? Aí o recrutador, ele pode, nesse caso, a posição, ele pode ler, criar e editar, certo? Já o gerente de contratação, ele pode ler, criar e editar, mas editar somente os associados à vaga ao qual o gerente de contratação foi atribuído, ou seja, ele não pode pegar, vamos supor, o recrutador, ele atribuiu uma vaga para o gerente 1 e a vaga 2 para o gerente 2. O gerente 1 não pode ver a vaga do gerente 2 e vice-versa, nesse caso aqui. Já o entrevistador, ele pode ler, certo? Mas ele pode ler sem acesso a um dado específico. Então, ele tem um tipo de privacidade que é controlada no nível dos campos. Então, tem um campo que é sem bônus máximo mínimo, ou seja, o entrevistador ele consegue ler todos os detalhes da vaga, exceto qual é o budget da vaga, né? Qual é o valor mínimo e o valor máximo que vamos pagar para aquela vaga. E o funcionário padrão, que é a pessoa, por exemplo, qualquer pessoa de outro time que eventualmente queira indicar, por exemplo, um potencial novo funcionário, ele pode ver essa vaga, né? Ele pode ler para ver os detalhes, para eventualmente indicar uma pessoa, né? O que aqui no caso do candidato, nos outros objetos ele não pode fazer, né? Então ele não pode ver o objeto do candidato, nem do formulario de emprego, nem da revisão, certo? O recrutador ele pode fazer tudo, ele é o mais poderoso aqui dentro da nossa hierarquia, né? O gerente ele pode ler, mas ele não pode ter acesso ao número de seguridade social do candidato, né, no caso do CPF, aqui no Brasil. No formulário de emprego ele pode ler e editar, mas sem campo de pesquisa. E a revisão ele pode ler, criar e editar. Então a revisão é porque o gerente de contratação ou o entrevistador, ele é o, dentro da hierarquia aqui, ele está abaixo do gerente de contratação, mas normalmente, né, quando você está num processo seletivo, o que acontece? Você vai passar pelo primeiro entrevistador, que é mais generalista, para poder entender um pouco do seu currículo e tudo mais, certo? Você como candidato, então pensa não como usuário da Consult, né? Então, você como candidato, você vai passar pelo primeiro entrevistador. Aí, se você passar, né, nos requisitos básicos, ele vai te passar para o Hiring Manager, certo?
que é o gerente de contratação. E o gerente de contratação, teoricamente, ele pode pegar essa avaliação aqui, né, a revisão aqui, né, que está escrito revisão, mas na verdade é review, né? Então, um review pode ser traduzido como uma avaliação. E ele pode pegar esse review da entrevista, feita pelo entrevistador, e aí ler, editar e criar. Então, vamos supor que por algum motivo ele já entrevista direto, então ele pode criar um review em uma entrevista. Ou então ele faz essa entrevista, ele tem que ser capaz de ler, né, ou editar. Lembrando que, nesse caso tem dois asteriscos, quer dizer que somente para registro de propriedade do entrevistador. Então tem que ser, o entrevistador ele só pode ver, mesmo na lógica, tá? O entrevistador 1 e 2, ele só pode ver a vaga 1, e o 1 só pode ver a vaga 1, o 2 só pode ver a vaga 2, não o contrário. Certo? É isso. Então, voltemos à nossa programação normal, certo? Então a gente já está nessa unidade aqui, eu estou dando uma conferida aqui, certinho, que é a unidade 3, a módulo 3 do Trainings de segurança de dados. Por que você não quer ver? Vamos voltar aqui. A gente já fez o 1 e o 2. Começamos o 3 agora já com os objetos criados, então a gente já tem tudo que é preciso no site da última quinta-feira. Controle o acesso de objetos. Então, eu vou pegar e vou colocar isso aqui do lado. Beleza. Então, quais são os objetivos da aprendizagem aqui hoje? A gente quer explicar a diferença entre perfis, conjuntos de permissões e grupos de conjuntos de permissões. Perdão. Aí você também pode modificar o acesso aos objetos, clonar e atribuir um perfil, criar e atribuir novos conjuntos de permissões e criar e atribuir novos grupos de conjuntos de permissões. Desculpa, minha garganta está realmente muito ruim, gente. Ainda, eu sei que eu uso desculpa, mas basicamente ainda estou na recuperação da cirurgia que eu fiz na minha garganta. Então ainda está, de manhã especificamente, eu fico com um certo pigarro que fica me enchendo o saco. E pode encher o saco de vocês também, então peço desculpas. Só um minutinho. Eu espero que esse botão de mudo tenha funcionado. Certo? Seguimos. Então, a maneira mais simples de controlar o acesso de dados é definindo permissões em um determinado tipo de objeto. Um objeto é um conjunto de registros como links ou contatos. Então, voltando aqui no nosso setup, vamos abrir o aplicativo de serviço. E aí, cada um desses aqui, por exemplo, contas, contatos, cases, relatórios, dashboards, cada um desses aqui é um objeto, certo? Um objeto, você imagina que é como se fosse dentro desse aplicativo, imagina o aplicativo como uma grande tabela de Excel, certo? Cada um desses aqui é como se fosse uma aba, né? E cada nome de registro aqui é a cabeçada de uma coluna, certo? Aqui assim. Cada nome é um cabeçalho, vamos por aqui, conta vai estar uma coluna. Cada campo desse aqui é como se fosse um cabeçalho de uma coluna, e cada registro é o que vai embaixo dele na linha equivalente, né? Então, por exemplo, dentro do objeto vai ter várias contas diferentes, com vários detalhes de telefone, site, quem é o dono da conta, quais são os contatos relacionados e assim por diante, né? Isso aqui na verdade são campos relacionados, por isso que você vê aqui related. Ele não necessariamente apareceria direto no registro, né? Ele apareceria como se fosse um hiperlink que te liga para uma outra aba, né? Então vamos supor que você clicou aqui no Sean Forbes, aí você trocou de aba para aba aqui de contato, certo? Então se eu quiser mudar assim, eu quero ver esse caso aqui, caso 1030, eu mudei de aba novamente, certo? Isso é o jeito mais simples de você entender a lógica de como organizar a informação no seu Salesforce. Pois bem, recomendamos que você defina permissões de objeto com conjuntos de permissões e grupos de conjuntos de permissões, embora também seja possível configurar permissões de objeto em perfis. Qual a diferença entre esses recursos? Conjuntos de permissões, eles são usados para atribuir permissões de objeto, campo e usuário aos usuários, certo?
recomendamos organizar seus conjuntos de permissão incluindo todas as permissões necessárias para uma tarefa específica, como trabalhar com leads. Os usuários podem receber vários conjuntos de permissões. Então, a parte de conjunto de permissões é a seguinte: vamos supor que ele pense assim no profissional de vendas. Ele tem que ser capaz de ver os leads, ele tem que ser capaz de modificar os leads, ele tem que ser capaz de criar os leads, ele tem que ser capaz de converter os leads. Uma vez que ele converte, então aí a gente pensando que ele vai gerar 3 objetos, certo? Que esse lead vai ser convertido num contato, numa conta e numa oportunidade. Então, a conta, por exemplo, talvez não seja tão interessante o vendedor ter acesso à modificação da conta. Às vezes a conta é criada pelo time de inteligência. Então ele só pode ver e não pode editar. Ou só pode ver e não pode criar nem editar. Certo? Nas oportunidades é a mesma coisa. Ele pode mudar o status, ele pode fazer anotações, ele pode criar oportunidades novas. Mas aí não é interessante que o amiguinho dele, que está no mesmo nível hierárquico, veja as oportunidades dele. O ideal é que apenas o gerente que está acima veja as oportunidades de cada um vendedor, como total, gere relatórios, etc. Né? Então, por conta disso, você tem essa questão para você gerenciar a visibilidade e gerenciar basicamente quem pode ver o quê. Certo? Os grupos de conjuntos de permissões são usados para agrupar vários conjuntos de permissões para facilitar o gerenciamento. Pense nos grupos de conjuntos de permissões como uma representação de uma personalidade da sua organização. Então é isso que eu falei, né? Você tem a personalidade do vendedor, ele tem vários conjuntos de permissões diferentes, que são atribuídos a objetos diferentes, mas você quer que ele tenha aquele setup lá pronto, para você não ter que ficar atribuindo toda vez permissão por permissão para cada funcionário novo que entra na empresa. Quando o funcionário novo entra na empresa e ele é um vendedor, você já tem os grupos de conjunto de permissões atribuídos ao perfil de usuário dele. Então você vai lá e coloca lá, ele é vendedor. Na hora que você vai registrar, ele vai registrar como vendedor, automaticamente você vai atribuir as permissões de visualização para ele, certo? Como um representante de vendas aqui, por exemplo. Usuários atribuídos ao grupo de conjunto de permissões recebem todas as permissões do conjunto de permissões incluídos. Os usuários podem receber vários grupos de conjunto de permissões. Os conjuntos de permissões podem ser reutilizados em diferentes grupos de conjunto de permissões, facilitando o gerenciamento do acesso. Perfis são usados para definir as configurações padrão do usuário, como aplicativos atribuídos, tipo de registro, layout de página, e os usuários recebem sempre um perfil. Então a gente tem que atribuir um perfil lá para o usuário toda vez que a gente vai registrar ele. Certo? Vou fazer um negócio aqui, eu acho que isso aqui está muito claro, né, gente? Agora tá bem melhor, né? Caramba, tá a luz da rota aqui na minha cara. Mais um minutinho. Certo. Para obter mais informações, consulte diretrizes para criar conjunto de permissão e grupo de conjunto de permissão. Vamos desse aqui. Mais um artigo de suporte. O que a gente faz com o artigo de suporte? A gente já está salvo. Certo? Pois bem. Como você pode ver, esse recurso oferece uma grande flexibilidade ao especificar o acesso em nível de objeto. Nessa unidade você verá como configurar esse recurso no seu aplicativo, no aplicativo Recruiting, para garantir que seus usuários tenham acesso correto aos objetos. Lembrando que o aplicativo Recruiting, a gente está com ele aberto aqui. Certo? Então, quais são as permissões de objeto para o aplicativo Recruiting? Vamos explorar a forma em que você configura o nível de acesso no aplicativo Recruiting. O aplicativo tem 4 objetos principais, 4 tipos principais de usuários, perdão. São os gerentes de contratação, que são os recrutadores, os entrevistadores e os funcionários padrão, que são qualquer outra pessoa que esteja no RH. Qual o acesso a objetos de cada usuário? Qual o acesso a objetos que cada usuário precisa? Bem, que é o gerente de contratação, deve ser capaz de acessar os registros de recrutamento relacionados às suas vagas em aberto, mas não deve ter acesso a outros registros de recrutamento, exceto os registros pertencentes a outros gerentes de contratação que são seus subordinados. Ok? Mais uma vez, né? Questão de hierarquia. Ele pode ver quem está abaixo dele, mas não pode ver quem está no mesmo nível ou acima. Além disso, ele não deve visualizar determinados campos confidenciais, como o campo do número de segurança social, né? O CPF, como a gente vai definir,
ou como está no artigo como SSN, né, o Social Security Number. Deixa eu ver. Considere as permissões de bem, que bem precisa para cada um dos principais. Então, para a vaga, o bem deve ser capaz de publicar novas vagas e também atualizar e visualizar todos os campos de vagas nas quais ele é o gerente de contratação, mas deve apenas visualizar as vagas dos outros gerentes. Okay? Então, ele pode ver as vagas, como todo mundo, mas ele não pode modificar, ele não pode ver certos detalhes. Já no campo candidato, bem deve ser capaz de visualizar somente os candidatos que se candidataram para uma vaga que ele é o gerente de contratação. Além disso, como a necessidade de bem visualizar o número, não a necessidade dele visualizar o Social Security Number, né? Está inconsistente isso aqui, mas a verdade é que o CPF é a mesma coisa dessa cena lá fora. Ele não deve ter permissão para visualizar esse campo. No caso do formulário de emprego, ele precisa atualizar o status dos formulários de emprego para especificar quais candidatos devem ser selecionados ou rejeitados. No entanto, ele não vai ser capaz de alterar o candidato listado no formulário de emprego e a vaga para qual candidato está se candidatando. Então, você precisa encontrar uma forma de evitar que bem atualize os campos de pesquisa nos formulários de emprego. Certo? Além disso, a revisão, para tomar uma decisão sobre o review, a avaliação, para tomar uma decisão sobre candidatos que estão se candidatando, também precisa visualizar suas avaliações publicadas pelos entrevistadores e fazer comentários se achar que o entrevistador foi tendencioso à sua revisão. Da mesma forma, também precisa criar revisões para que possa lembrar das suas impressões sobre os candidatos que ele entrevistou. Certo? Até aqui, tudo tranquilo, né? Vamos lá. Certo. Mário, os recrutadores precisam... É aquela coisa que eu expliquei para vocês, né, gente? Então tá aqui. O recrutador Mário, um dos recrutadores precisa conseguir criar, visualizar e modificar as vagas de candidatos, formulários de emprego e as revisões disponíveis no sistema. Ele também precisa visualizar e modificar registros de recrutamento de todos os outros recrutadores, visto que os recrutadores trabalham junto para preencher todas as posições, independentemente de quem as criou. Você precisa garantir que um recrutador jamais criará acidentalmente um registro com informações sobre o candidato. Isso porque as leis estaduais e federais exigem que os registros relacionados ao recrutamento sejam guardados durante alguns anos para que, se uma decisão de contratação for questionada, ela poderá ser defendida no tribunal. Entrevistadores. Melissa é engenheira, entrevista candidatos para posições altamente técnicas. Ela deve ser capaz de visualizar somente os candidatos com formulários de emprego pelos quais ela é designada como entrevistadora. Além disso, ela não deve visualizar os valores de bônus mínimo e máximo para cada uma das vagas, ou o número de segurança social de cada candidato, já que são informações confidenciais e que não tem relação com o seu trabalho. Ou seja, ela não precisa ver quanto vai custar, ela só precisa avaliar, né, a aptidão técnica do candidato. Geralmente, os funcionários como o Harry são os melhores recursos para o recrutamento de novos funcionários, mesmo que eles não sejam gerentes de contratação ou entrevistadores ativos. Por essa razão, você precisa garantir que os funcionários possam visualizar as vagas em aberto, mas que não possam ver os valores dos campos de bônus mínimo e máximo das vagas. Aí também não deve ser capaz de visualizar nenhum outro registro do aplicativo Recruit. Então está aqui, mais uma vez, né, o quadro listando o que cada usuário pode fazer. No restante do módulo, você saberá como pode usar a plataforma para implementar esses requisitos no aplicativo Recruiting. Isso exigirá a configuração de controles de segurança em 3 níveis: objetos, campos e registros. Ou seja, a gente vai controlar quem acessa o objeto no geral, a gente vai controlar quem acessa certos campos ou certos registros. Certo? Vamos lá. Como você viu anteriormente, cada usuário tem um perfil, está associado a uma licença de usuário. A plataforma inclui um conjunto de perfis padrão para as configurações definidas. Então aqui a gente tem o usuário padrão, o usuário de marketing, gerente de contato, o acesso admin e o acesso mínimo, certo? Esses são os perfis padrão. Todos os perfis incluem um conjunto de padrão de permissões para objetos padrão disponíveis na plataforma. Por exemplo, o usuário padrão pode criar e editar registros, já um usuário de acesso mínimo pode visualizar os registros, mas não pode criá-los nem editá-los. O perfil do admin do sistema oferece acesso mais amplo de dados e a maior capacidade de configurar e personalizar o Salesforce. Especialmente o perfil de admin inclui 2 permissões especiais, que é vir todos os dados e modificar todos os dados.
Essas permissões substituem as outras configurações de compartilhamento, por isso, tome cuidado ao atribuí-las a qualquer outro perfil que não seja o admin. Certo? É provável que alguns perfis padrão contenham mais acesso que o necessário para seus usuários, especialmente se você estiver seguindo a prática recomendada de segurança. Isso aqui me parece meio contraditório, né? É provável que alguns perfis padrão contenham mais acesso do que é necessário aos usuários, especialmente se você estiver seguindo a prática de segurança recomendada de usar conjunto de permissões e grupos de conjunto de permissões para configurar o acesso. Não se esqueça de analisar as permissões e configurações de cada perfil que cada perfil contém antes de atribuí-las aos usuários. Você não poderá editar as permissões de um objeto de um perfil padrão. No entanto, você pode clonar um perfil existente e usar como base para um novo perfil. Isso é bem legal, porque assim, você tem um perfil, por exemplo, do usuário de vendas, né? Ou usuário de marketing. Só que você acha que o usuário de marketing tem que ter mais ou menos permissões. Como é um perfil padrão já criado, você não tem a possibilidade de modificar. Então, eu vou ter que clonar esse perfil, né? Transformar ele, sei lá, marketing personalizado ou marketing mais acesso, vamos colocar assim. Eu renomeio ele e aí eu posso editar tudo que ele tem, certo? Os usuários padrão eu não posso mexer. Sempre que possível, recomendamos se você usa um perfil minimum access, né? Então, por exemplo, posso partir do acesso mínimo ou o usuário dele, em seguida usa o conjunto de permissões e outros conjuntos de o grupo de conjunto de permissões para conceder aos usuários acesso às permissões necessárias. Por exemplo, no aplicativo Recruiting, você pode atribuir aos recrutadores e entrevistadores e gerentes de contratação o perfil minimum access, né? E apesar dos diferentes cargos, esse perfil pode conceder habilidades muito limitadas aos seus Force Platform, mas você pode conceder acesso adicional usando conjunto de permissões e grupo de conjunto de permissões. Certo? Então, vamos criar um perfil, né? Uma maneira fácil de você criar um perfil é clonando um perfil existente. Aí, que seja semelhante àquele que você deseja criar e em seguida modificando. Por exemplo, isso aqui é uma visão ligeiramente modificada do perfil minimum access, com vários aplicativos padrão visíveis. O Salesforce tem uma interface de usuário de perfil avançada que facilita localizar e alterar as configurações de perfil que você vai usar durante esse exercício. Certo? Aqui. Para perfis personalizados, você pode editar qualquer um dos atributos. Para perfis padrão, você tem que aceitar as configurações de permissões do jeito que elas são. Okay? Então, em Setup, vamos lá, a gente vai para o nosso Setup. A gente vem aqui e procura, vamos lá, aqui na parte de usuários, né? User Management Settings. Ok? A gente está aqui nas configurações de gerenciamento de usuários. Aí a gente vai. Perfis. Ative a interface de usuário de perfil personalizado. Então, Enhanced Personal Information Management, é isso? Personal Information Management, interface de usuário também. Enhanced Profile. Enhanced Profile Interface. Enhanced Profile User Interface. Vamos dar um trabalho aqui. Enhanced Profile User Interface. Já está habilitado aqui. Certo? Agora a gente vai aqui de novo, né, na busca rápida e vamos aqui em perfis, certo? Clique em clonar a loja do perfil que seja semelhante ao que você deseja criar. Então, aqui, tá vendo? Esses são personalizados, já estão aqui.
Mas eu quero criar um... Vamos colocar aqui... Minimum access, né? Que é bom a gente começar com o minimum access. Ctrl F. Vamos abrir isso aqui que tá pequeno. License. Manager. Estranho, o que tá faltando aqui? Acho que começa com essa. Vamos pegar isso. Só um segundinho, gente. Vamos lá, então vamos clonar aqui o Standard User. Então a gente clonou, vai clonar. A gente vai colocar aqui do... Vamos usar esse Standard User, a gente vai ser o Recruiter. Acho que a gente pode começar por aqui, Recruiter. Certo? Então aqui nossa... Olha, screenshot. Vamos lá, só pra ter certeza que eu peguei o nome certo. Captura de tela. Então, vamos no fim, pode abrir. Esqueci que o Windows dessa leveza, o cara não para abrir as coisas. Aí quando ele abre, abre mil vezes, né? Então, posição Recruiter, certo? O recrutador. Então vamos criar o Recruiter e salvar. Beleza. Ok, então a gente clonou aqui, né? E chamou ele de Recruiter, né? Aí agora a gente vai editar as configurações de perfil conforme é necessário e clicar em salvar. Tá? Clique em editar ao lado do perfil para que ao lado do usuário que deseja atribuir o perfil. No menu suspenso do perfil, selecione o perfil que você acabou e clique em salvar. Certo? No thanks, e a gente não vai mexer nisso aqui. Certo? Vamos pro home do setup aqui. Ok. Anteriormente você viu que os conjuntos de permissões e os grupos de conjunto de permissões são as formas preferidas de gerenciar as permissões de acesso dos usuários. Vamos ver os melhores motivos. Um conjunto de permissões é um conjunto de configurações e permissões que dão aos usuários acesso a várias ferramentas e funções. Os grupos de conjunto de permissões são os que parecem. Grupos de conjunto de permissões são conjuntos de permissões. Os conjuntos de permissões facilitam a concessão de acesso a diversos aplicativos e objetos de sua organização. E revogar esse acesso se já não for necessário, devido à sua flexibilidade de reutilização. Por poder reutilizar blocos de construção de conjuntos de permissões menores, você pode evitar a criação de dezenas ou até centenas de perfis para cada usuário em função de trabalho. Crie um conjunto de permissões que incluam todas as permissões necessárias do trabalho-tarefa. Em seguida, agrupe esses conjuntos de permissões em grupos que correspondem às personalidades dos usuários. Se diferentes personalidades executam algumas das mesmas tarefas, você poderá reutilizar os conjuntos de permissões em diferentes grupos de conjunto de permissões. Por exemplo, digamos que você tenha representantes de vendas, especialistas em marketing que precisam excluir e transferir leads. Você pode criar um conjunto de permissões baseado no gerenciamento de leads. Em seguida, inclua o conjunto de permissões nos conjuntos de permissões Sales Reps, nos representantes de vendas, e Marketing Specialists. Com base nas funções de usuários, para obter mais permissões relacionadas apenas a vendas ou a marketing,
você pode criar conjunto de permissões para incluir nos respectivos grupos de conjunto de permissões. Então, configure as permissões e recursos dos principais objetos, né? Classes do AppExchange, acesso aos aplicativos conectados, permissões personalizadas, permissões de campo, permissões de objeto, permissões de usuário, configurações guia e páginas do Visual Force. Conjunto de permissões de grupo de conjunto de permissões para o aplicativo Recruiting. Agora que você está familiarizado com os conjuntos e grupos, né? Pense numa forma de configurar o aplicativo em nível de objeto, para o exemplo do aplicativo Recruiting. O aplicativo possui 4 tipos de usuários principais: recrutadores, gerentes de contratação, entrevistadores e funcionários padrão. E assim por diante. É meio redundante esse artigo, né? Vamos lá, parece que tem que ser aproveitado. Então vamos lá. No Quick Find, a gente vai em Permission Sets, certo? Então tá aqui, Permission Sets. A gente vai clicar em novo, que a gente vai criar um novo aqui, certo? E o nome do rótulo vai ser Access and Manage Reviews. Esse é o nome do rótulo, certo? Uma outra alternativa é selecionar apenas usuários com determinadas licenças que receberão que receberão esse conjunto de permissões. Então, a gente vai selecionar none aqui, certo? Mas se quiser, por exemplo, já atribuir, por exemplo, aqui, cadê o nosso aqui, na verdade, isso aqui é o tipo da licença, né? Então, se a gente quiser atribuir, por exemplo, para todos os Salesforce usuários padrão, a gente pode clicar aqui, certo? Mas vamos deixar em none, porque é esse aqui que o troço diz pra gente fazer, certo? Seguir e simbora. Para adicionar permissões de objeto na caixa de Find Settings, então cadê? Peraí. Que já existe? Acho que já tem aqui, vamos lá, Permission Sets, Access and Manage Reviews. Já existe aqui. A gente tinha criado esse troço? Bom, enfim, agora já foi. Pelo menos vocês viram como faz para criar, né? Para adicionar permissões de objeto na caixa do Quick Find Settings, a gente vai localizar Reviews e clicar em editar. Então, Reviews. Tô doido, gente. Tinha aparecido aqui. Vamos lá. Beleza, clique em Review. Certo? A gente vai editar. E aí, a gente vai colocar aqui as permissões, certo? Então, a gente tem que habilitar Ler, Criar e editar. E depois a gente vai salvar aqui. Tá certo? Então, imagino sim, né? Editar permissões de campo e permissões do objeto em si. Então, por exemplo, nesse perfil, esse conjunto de permissões aqui, o que ele permite? Ele permite no objeto Reviews, né? Ele permite ler, criar e editar. E aqui tem ou apenas ler ou apenas editar. Então aqui já tem os permission sets específicos de campo aqui, certo? Você pode atribuir conjunto de permissões diretamente aos usuários, mas em vez disso, crie primeiro um grupo de conjunto de permissões. Para a gente criar um grupo de conjuntos, a gente vai no aplicativo Recruiter, né? No aplicativo Recruiter você determinou que todos os 3 grupos de conjuntos de permissões baseados em personalidades têm as mesmas permissões de objeto. Então, peraí. Você determinou que todos os 3 grupos de conjuntos de permissões baseados em personalidades têm as mesmas permissões de objeto para revisões. Ou seja, todo mundo tem deixa eu ficar mais claro para a gente olhar isso aqui. Certo?
Então, aqui, na revisão, todos os 3 principais perfis podem ler e editar, mas o entrevistador especificamente só pode ler os registros que são atribuídos a ele. Então, aqui. Então, a gente vai criar o grupo de conjunto de permissões para recrutadores. A gente vai clicar aqui em Permission Set Groups, certo? A gente vai clicar um novo Permission Set, New Permission Set Group, tá aqui. E o rótulo vai ser Recruiters, certo? Então, recrutadores. A gente não precisa colocar nenhum tipo de descrição, a gente só salva. Beleza? Aqui está na página principal. A gente clica aqui, ó, agora apareceu aqui, certo? Tem um grupo para Sales User, tem um grupo para Standard User e tem um grupo para recrutadores. Na página de visão geral do grupo de conjuntos de recrutadores, clique em Permission Sets in Group. Clique aqui. Permission Sets in Group, que deve estar aqui. Permission Sets in Group. Certo? Aí a gente pode clicar aqui para adicionar um Permission Set, né, que é um conjunto de permissões. Aí a gente vai clicar a gente vai usar o Access and Manage Reviews, que é o que a gente tinha aqui, né? Então, o Access and Manage Reviews. Então, marque a caixa de seleção do conjunto de permissões, que é essa aqui. Depois clique em adicionar. E aí a gente clica em Done. Certo? Então, quando a gente está aqui, a gente pode pegar aqui. Se a gente entrar aqui no perfil, no Permission Set Groups, do perfil de recrutador, então a gente entrou aqui no grupo de conjuntos de permissão, a gente entrou aqui no recrutador, certo? Aí a gente viu aqui, deixa eu tirar isso aqui, tá vendo para baixo. A gente está aqui nos Permission Sets, nos conjuntos de permissão, e a gente aqui, ó, quais são os conjuntos de permissão dentro de grupos, né? E a gente vê aqui, Access and Manage Reviews está aqui, certo? Pois bem, seguimos. O grupo de permissões, o grupo de permissões recruiters está configurado e consegue acessar revisões, a última etapa atribuída aos usuários. Então, na página de visão geral de grupos, né, conjunto de permissões, clique em Manage Assignments. Aí, na página geral de recruiters, vou voltar aqui. A gente clica em Manage Assignments, gerenciar atribuições. Adicionar assignments, e aqui a gente pode colocar aqui em um dos usuários. Como a gente não tem um usuário recruiter ainda, vamos deixar ele aqui sem nada, né? Outra alternativa é selecionada é o mandato de vencimento para atribuição do usuário expirar. Essa opção pode ser útil para você, essa opção pode ser útil se você quiser que o grupo de conjuntos de permissões seja atribuído temporariamente aos usuários. Certo? E depois a gente clica em atribuir, em assign. Ok. Analisar o acesso usando resumos. À medida que você configura o acesso de outros objetos, talvez você ache que seja útil manter o controle. É muito difícil manter o controle. Que conjunto de permissões concede acesso aos pontos? Joe Smith pode excluir leads? Não. Zara Silva pode excluir leads? Para ajudar você a revisar e gerenciar permissões, é possível usar resumos do Salesforce sobre acesso a objetos de usuários, de conjuntos de permissões e grupos de conjuntos de permissões. Por exemplo, no gerenciador de objetos é possível ver os conjuntos de permissões de grupo, de conjunto de permissões e perfis que concedem acesso ao objeto nível de acesso concedido. Então, em configurações, a gente vai no Object Manager, certo? Daí, na barra lateral, selecione o objeto compatível com permissões de objeto. Então, na barra lateral, a gente tem Object Access. Selecione o objeto compatível. Então, o nosso objeto compatível aqui é Reviews, né? É isso? Acho que é isso, Review. E aí a gente vai clicar em Object Access. Tá aqui, com os acessos do objeto. Aí ele vai mostrar a lista aqui, tá vendo? Ele tem um perfil que está atribuído aqui, ó, o perfil de conjunto de permissão. Vai estar aqui na barra lateral. Certo? Você também pode ver todas as permissões de objeto que os usuários são atribuídos a um usuário específico, como esse acesso concedido. Então a gente pode aqui, por exemplo,
na parte no Object Manager, certo? A gente pode vir aqui em usuários. E a gente vai clicar em View Summary. Seleciona o usuário. Vamos pegar aqui a nossa gloriosa Fumiko. E a gente clica aqui em Ver Resumo. E aí ele vai mostrar tudo que está atribuído a ela. Por exemplo, aqui quais são os detalhes dela, qual é o e-mail, quais são os rótulos, né, aqui de permissão que ela está, quais são as permissões de objetos, certo? Quais são as permissões de campo. Aí tem um monte, tem alguns aqui que ela pode acessar, editar, outros ela só pode ler, e assim por diante. Por fim, você pode... isso tudo faz parte da rotina do administrador, né, gente? Então é bastante coisa, mas... enfim. Vamos lá. Você pode ver facilmente todas as permissões incluídas em um conjunto de permissões ou grupo de conjuntos de permissões nas páginas de resumo. Então, no Setup, Quick Find Permission Sets ou Permission Set Groups, né? Seleciona um conjunto de permissões de grupos de permissões. Então, o que a gente colocou aqui, mesma coisa, né? Então, a gente vai clicar em View Summary do conjunto de permissões. Aí ele vai mostrar aqui quais são os perfis de usuário que estão atribuídos a esse conjunto de permissão, que aqui no caso a gente só colocou o recrutador. Certo? Seguimos. Muito bom. Ao atribuir permissões de projetos, você deu o primeiro passo para gerenciar o acesso aos dados. Nas unidades seguintes, você aperfeiçoará esses acessos de dados, definindo instruções a campos e registros. Bom, aqui tem várias páginas do Help Salesforce. Vamos criar um conjunto de permissões para acessar posições, certo? Então, na Application Recruiting, que um conjunto de permissões que conceda o acesso ao objeto posições. Permission Set. Então, vamos lá. Eu não vou colocar em português, eu vou colocar isso aqui, não faz sentido. Então, para trabalho, se você ainda não criou o grupo de conjuntos de permissões de recrutadores, que tem necessidade, faça isso agora. É isso, eu criei, certo? Pois bem. Então a gente vai clicar aqui em... Permission Set. A gente vai clicar de novo. Ele vai se chamar Manage Positions. Manage Positions, certo? Manage Positions plural. Isso não vai dar ruim. Aí a atribuição da descrição não precisa ser nenhuma. A gente vai clicar aqui. A gente vai ativar as permissões. Permissões de objeto para posições. Vamos clicar aqui em Positions. Vamos clicar aqui para você ver as configurações desse objeto. Certo? O objeto Positions, a gente vai clicar em editar e a gente vai dar a atribuição ao perfil e criar e editar. Certo? Adicionar um conjunto de permissões no grupo de permissões de recrutadores. Então a gente vai pegar, vai aqui no Permission Set Group, recrutadores. A gente vai Permission Set in Group. Vamos adicionar o Permission Set. Aí o nosso Permission Set era Manage. Manage Positions. Adicionar. E Done. Então agora a gente tem esses dois aqui. Certo? Vamos validar o desafio e vamos ver o que dá. Eu fico me encostando assim perto da tela agora que eu não tenho. Mas eu vou te falar que ficou muito mais claro pra mim agora, passando com calma do que a primeira vez que eu estudei isso na minha vida, né? Então, isso é bom. Vamos pra próxima aqui que acho que o Paulo já vai torar.
Após concluir sua unidade, você será para listar razões para limitar o acesso de campos específicos e gerenciar permissões do campo de conjunto de permissões. Então, modificar permissões de campo. Definir a segurança em nível de campo para campos confidenciais é a segunda peça do quebra-cabeça de segurança e acesso. Depois do controle de acesso ao nível do objeto. Em alguns casos, você quer que os usuários tenham acesso a um objeto, mas deseja limitar o acesso a campos individuais desse objeto. As permissões de campo ou segurança em nível de campo controlam se o usuário pode ver e ou editar o valor de determinado campo em um objeto. Essas configurações permitem proteger os campos confidenciais, como o número de inscrição de segurança social, né, o SSN ou CPF, de um candidato sem precisar ocultar o objeto inteiro do candidato. Então, não precisa ocultar tudo. Ocultar só uma parte, como se fosse só uma linha do nosso glorioso Excel, ou só uma coluna nesse caso, né? Os layouts de página controlam somente a visibilidade dos campos nas páginas de detalhe e edição, mas as permissões de campo controlam a visibilidade dos campos em qualquer parte do aplicativo, incluindo listas relacionadas e modo de exibição de lista, relatórios e resultados de pesquisa. Então, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. O que isso quer dizer? Que é o seguinte, vamos supor que eu não quero que o cara veja o CPF, certo? Se eu pegar e só mudar no layout para que o layout omita esse campo, eu tire o campo, não quer dizer que ele não vai poder usar isso, por exemplo, para gerar relatório. Ele pode gerar um relatório que visualiza todos os CPFs, entendeu? Então, só esconder do layout não funciona. Você precisa realmente limitar para que o usuário não consiga nem ser capaz de achar isso numa barra de busca ou gerar um relatório baseado nesse campo, né? Na verdade, para garantir que o usuário não possa acessar o campo específico, é importante que as permissões de campo de determinado objeto para restringir o acesso ao campo. Não existe outro modo que forneça o mesmo nível de proteção para o campo específico. Por exemplo, veja algumas configurações de segurança no nível de campo que você pode definir para o aplicativo Recruiting. Por exemplo, objeto posição. Ocultar o bônus mínimo e máximo para os funcionários padrão e entrevistadores. No objeto candidato, ocultar os números de inscrição de segurança social dos entrevistadores e gerente de contratação, no objeto do emprego. As configurações de campo podem ser aplicadas por meio de modificação de perfis ou de conjunto de permissões no menu acessibilidade de campo, na página de configuração. Como as permissões de objetos recomendamos que você use conjunto de permissões e grupo de conjunto de permissões para gerenciar as permissões de campo. Após configurar a segurança do nível de campo para usuários, você pode criar layout de página para organizar campos em páginas de detalhes de edição. Verificar o acesso dos usuários aos campos, verificando a acessibilidade do campo. Personalizar os layouts de pesquisa para definir os campos exibidos nos resultados de pesquisa, da caixa de diálogo de pesquisa e nas principais listas de páginas. As iniciais das páginas guias. Definir permissões para o seu conjunto de permissões. Permissões. Vejamos como é possível aplicar permissões de campo ou modificar conjuntos de permissões. Você pode garantir que os campos certos em seus objetos estejam disponíveis para os usuários, que precisam deles. Retornando ao exemplo do aplicativo Recruiting, prepare seus entrevistadores para utilizar o registro do candidato após a respectiva entrevista. Você cria um novo conjunto de permissões e dessa vez define as permissões no objeto de campo. Então, no setup, a gente vem de novo em Permission Sets, certo? Então, a gente vai clicar nesse rótulo aqui, a gente vai clicar, vai fazer um novo e vai se chamar Update Candidate Records. Então, atualizar registro de candidato, certo? A gente vai manter como nome e vai salvar. Depois a gente vai na caixa de Find Settings, né, e vai buscar aqui Candidates. Opa! Candidates. Vamos clicar aqui. A gente vai clicar em editar os permission sets desse objeto, correto? E aí a gente vai, nas permissões de objeto, a gente vai clicar em Read. Então, quem tiver esse permission set vai poder ler, não vai poder modificar, não vai poder deletar, não vai poder criar, correto? Sarvel aqui.
Aliás, vamos lá ver se tá certo aqui. É diferente, né? Bom, enfim, não tá dizendo pra gente mudar aqui, então... Whatever, né? Tá, vamos lá. Ele não tá dizendo pra gente mexer em dimensões de campo, né? Apesar de ser o objeto da treta, né? Vamos seguir em frente. Autoriza os entrevistadores a lei alterar valores das caixas de seleção do Apex e do C-Sharp. Eles podem marcar ou desmarcar essas caixas quando avaliarem a maestria do candidato naquelas habilidades. A gente não tem esses campos ainda. Porra, a gente talvez tenha que voltar lá pro outro... pro aplicativo. Nossa! Caramba! Eu tava pensando nisso quando eu tava falando aqui. E a gente não tem esse objeto personalizado aqui, ó. Nem Apex, nem o C-Sharp. Talvez a gente possa criar, né? Porque esse aqui, eu não sei que tipo, se ele é um picklist, se ele é um... Oh boy. Então vamos lá, vamos mudar isso aqui. Sobre isso, na verdade. Vamos abrir aqui a home thread. E que ele aparecer aqui pra gente. Tinha aparecido aqui pra gente no Recruiting App, né? A gente tem que continuar na criação do Recruiting App. Vamos aqui customizar, interface. Oh, here we go. Keep data secure. Open business security. Porque a gente tá meio que alternando entre um e outro, né? Pra fazer mais sentido, né? Pois bem, bora. 700 pontos. Aí, olha que você não tá em PTBR, né? Então, eu traduzir pra vocês em tempo real. Pra você criar abas, depois você pode... Nessa unidade você vai aprender a criar abas, rações rápidas, tipos de registro e uma página, layout de customizados de página para um aplicativo existente, para que você tenha uma interface de usuário melhorada, né? Melhorar a experiência do usuário. A gente vai poder também habilitar o chatter nos objetos do aplicativo e permitir aos recrutadores para compartilhar informações com mais facilidade sobre os candidatos. Então, na plataforma Lightning, clicar nas abas é como você navega em cada aplicativo. Cada aba, no caso aqui, vamos falar o que a gente está falando de fazer aqui, certo? Então a gente está aqui, de novo, vamos atrás do nosso aplicativo Recruiting, certo? E aí ele tem as abas aqui, ó. É literalmente o mesmo nome das abas que tem no Excel, né? Cada aba serve como ponto de partida para você ver, editar ou inserir informação no objeto em particular. Quando você constrói objetos para um aplicativo, você pode também criar abas customizadas que vão ser demonstradas e se comprometer do mesmo jeito das que estão nos objetos padrão. Todas as customizações que você faz aparecem perfeitamente para os usuários, né? De maneira seamless. Eu nunca sei qual a adaptação de seamless, né? Seamless, vamos lá. Porra, eu nunca pensei que é seamless de sem costura, né? Mas é... Caramba! Vamos lá, seamless mínimo, vamos ver se... Suave e contínuo. Eu sou contínuo, mas eu sou filho da puta. Me chama de contínuo. Pois bem. Caramba, eu nunca pensei que a palavra simples era sem costura, porque eu nunca... Nossa. Ai.
Então, para esse projeto, a gente vai continuar customizando o aplicativo Recruiting, né, do Adap Consulting. Na verdade, é Adap Computing, tá vendo? Tá errado em português essa porra aqui, gente. Eu não tô maluco, né? No qual o time de RH usa para que eles possam colocar os aplicados, as pessoas que aplicam a vagas, para você atribuir, né, no caso aqui, né, os candidatos às vagas específicas. Tem um que é VP de recursos humanos, que é que os recrutadores têm um jeito eficiente, uma interface de usuário eficiente que ajuda eles a combinar o candidato certo com a posição certa de maneira mais rápida, né? Então a gente vai clicar em Reviews tab, né? Então vamos pegar aqui na parte do Setup, então vamos agora no Setup, e a gente vai buscar Tabs no Quickfind. Tabs. Tabs aqui. Aí beleza. Então na parte de Custom Tabs, né? Então na parte de Tabs personalizados, a gente vai clicar em novo. A gente vai selecionar Review, certo? Aí a gente vai clicar no termômetro como visual aqui, né? Então, termômetro. Depois a gente vai clicar em próximo. Leave the profile as is, então deixa o perfil como está. Clicando em Next, próximo. Em adicionar para a seção de aplicativos personalizados, a gente seleciona Include Tab. Select a pen tab to use your existing personal customizations. And tab to user. Tá aqui embaixo. Certo? Clica em salvar. Um segundo. Vamos lá. Beleza, salvamos, né? Então agora a gente vai clicar no Setup App Manager, a gente vai clicar aqui. Setup Enter App Manager. Find Boss. A gente vai clicar, é isso? Aí a gente vai no aplicativo Recruiting, vai clicar aqui e editar. Isso aqui é muito mais complicado do que o meu jeito de fazer isso, né? Beleza. Aí a gente vai edit, depois Navigation Items, que tá aqui. Aí a gente vai na lista de itens disponíveis, a gente vai segurar Ctrl. Isso. Ok, vai selecionar aqui Job Postings. A gente vai selecionar Job Postings. Job Postings a gente já tem aqui, né? Job Postings Sites, é isso? E Reviews. Reviews a gente já tem aqui. A gente tinha feito isso que eu estou tentando mostrar para vocês como fazia para aparecer. O Reviews a gente também vai passar para cá. Então, na página de seleção, eles têm que ter nessa ordem aqui. Então, Home, Candidate, Home, Positions, então vamos subir Positions.
depois Candidates, Job Applications, Interviewers, Reviews, vamos ver aqui, Job Posting Sites, sobe aqui, depois Reviews, opa. Reports, Dashboard, Chatter, que a gente salva. E aí, back. Vou verificar. Beleza, cara, na próxima etapa, bora. Vamos seguir, a gente tá com o hot streak. Yeah, I'm on a hot streak. Então, uma ação rápida específica de objeto. Então, a gente, nesse modo aqui, vai ser capaz de criar registros que têm relacionamentos automáticos com outros registros. Fazer atualizações para objetos registros específicos e interagir com registros do jeito que você definir. Ações rápidas compartilham qualidades com alguns botões customizados e links. Uma diferença-chave, simplicidade. Eles conseguem criar uma maneira mais rápida, streamline. Vamos lá. A palavra que eu sempre me acostumo com ela em português, do jeito que ela é, streamline, meaning. Tá, isso é mais simples, né? Mas vamos colocar para a tradução em português aqui. Simplificado, adorei, tá vendo? Não sei falar português, falo português intermediário, gente. Então, de uma maneira simplificada, né? Cadê? Para você criar uma experiência mais simplificada entre o aplicativo mobile e o desktop. E o ato de criação, a ação de criação pode ser completamente declarativa. Aqui, se eu for quer dizer. Ações específicas de objeto podem atualizar registros existentes e criar outros que são automaticamente associados com a informação relacionada. No aplicativo de Recruiting, configure um objeto, uma ação rápida de objeto específico para criar uma vaga, uma aplicação de vaga a partir do registro de candidato. Então vamos lá, a gente vai no Object Manager, certo? A gente vai no objeto candidato, a gente pode buscar aqui Candidate, certo? E aí a gente vai clicar aqui, já é o suficiente, né? A gente vem aqui em Buttons, Links and Actions, botões, links e ações. A gente vai colocar o nome nova ação, certo? A gente vai colocar aqui o tipo da ação, criar um registro. E o objeto-alvo é Job Application, certo? Vai colocar o rótulo aqui, New Job App. Aí já o nome aparece aqui. E a descrição é Action to create a job application from a candidate record. This description is not visible to others. Então aqui é ação para criar uma aplicação de vaga a partir de um registro de candidato. Essa descrição não está visível para outros. Clicou na descrição, clicou Save. Agora a gente vai mexer no layout, né? Então a gente vai pegar e arrastar o status. Tá. From the palette and drop to the layout below. Peraí, deixa eu ver pra cá. Tá, drag status field from the palette, acho que aqui em cima, and drop it on the layout below. The right of candidate. Beleza. Então, vai aparecer assim, né, no layout. Candidato, status, posição. Certo?
sai vendo. Ela tá acontecendo no layout. Set a predefined value to the stage field. Então, você definir um valor pré-definido para o campo estágio, campo stage. Predefined field values. Deixa eu clicar aqui. Aí eu selecionar aqui stage. E aí a gente vai especificar um novo valor como new. E aí depois a gente vai. Agora a gente vai. Vamos salvar. Agora a gente vai colocar isso no layout da página de candidato. A gente vai de novo aqui em Page Layouts, certo? A gente vai clicar na setinha para baixo, clicar editar. Under the Salesforce Mobile Actions, click Override Predefined Actions. Salesforce Mobile. Onde é isso? Tá, agora vamos lá. Vou puxar as opções pra cá. Para essas coisas mais difíceis aqui, a gente tem que. Salesforce Mobile Action, Mobile Lightning Experience Actions. Vamos lá. Aqui, beleza. Dentro dessa parte, Actions certo. Vamos clicar em Override. A gente vai clicar em New Job App. Desculpa, gente. Peraí. Tá, clique. Não, peraí. Override. Click Mobile and Lightning Actions. Aqui. Drag the new job app. Pra aqui pra baixo. After post. Pegar no job app. Vou colocar aqui. Mais uma vez, desculpa, gente. Clicar. Salvar. Beleza, agora a gente vai aqui no aplicativo Recruiting para poder ver aqui a ação rápida aqui, né? Vamos clicar no Recruiting. Quando a gente abre aqui, ele deve aparecer. A gente estava no candidate. Eu tenho que criar um candidato para ver? Acho que eu tenho que criar um candidato para ver, né? Vamos lá, clique em Candidate Tab, a gente vai clicar no novo. É isso mesmo. Coloca o nome e o sobrenome aqui, certo? Então, deixa eu pensar aqui, ele vai chamar Son Goku. Vamos colocar esses dois dados aqui, mas não é obrigatório, então vamos embora. Aqui, ó, como vocês podem ver, vou colocar aqui para vocês verem. Aqui tá mais bonitinho ali, mas aqui é o resultado, certo? Então, o nosso candidato ali, a gente colocou isso aqui como uma nova ação, esse New Job App aqui, certo? Então, como vocês podem ver, já está aparecendo aqui. Ok, som. Ok. Então, agora vamos pegar isso aqui no screen para a gente verificar
nosso trabalho. A gente já viu que deu certo. Vamos verificar para ganhar 100 pontinhos. Cara, essa unidade imensa tá maluco. Ok. Então agora a gente vai criar um review personalizado, né? Uma avaliação personalizada. Uma página de registro de avaliação personalizada. Então, a partir das páginas que você vê na experiência Lightning, como a página de home e a página de registros, são páginas Lightning. Páginas Lightning são uma coleção de componentes que são arranjados, né, nas regiões, arranjados em regiões em uma página. Você pode customizar a estrutura da página com componentes nas posições dos componentes. Você pode colocar detalhes de cada campo. Você pode customizar a estrutura da página, a posição dos componentes e os campos de detalhes que são demonstrados no Lightning App Builder. Para customizar a página do registro de avaliações, primeiro você precisa de ter um registro de review, né? Então a gente vai aqui em Reviews. Cadê? Reviews está aqui. Vamos clicar em novo, certo? E a gente vai colocar aqui os componentes. Vou colocar aqui qual componentes, vamos colocar que esse cara tem 4, Leadership Skills 3, Experience 5. A gente pode colocar alguns comentários aqui, né? Vou colocar aqui o segredo do fotógrafo que foi revelado. Mas a gente criou esse objeto na sexta-feira, né? Então é bem legal ver isso aqui, ó, porque aqui ele está aqui, né? Por exemplo, a gente tem aqui, para a gente avaliar de 1 a 5 as competências-chave, as habilidades de liderança e experiência, e depois aqui um comentário em cada um. E se a gente recomenda que esse candidato seja contratado ou não, certo? Então tá aqui, ó, dá pra você ver também, né? E aí se você clicar assim, você tem que colocar aqui o motivo, você pode especificar quem é o entrevistador e qual é a vaga. Vamos salvar. Vamos colocar mais um candidato zero. Awesome Sales Rep. Vamos colocar Full Screen e Open. Ok. É legal que ele criou o nosso Review 001, certo? Mas como vocês podem ver, esse layout aqui tá zoado, né? Tá feio. Isso aqui tá feio. Então vamos mudar isso aqui. Vamos mudar. Vamos lá. Tá. Customizar a página, o layout, né? Então, como esse layout aqui tá feioso, a gente, o legal que a gente pra gente dar acesso mais fácil aos registros para o time de RH, para empoderar eles mais e mais, né? Para eles conseguir os candidatos que tenham mais aderência para as vagas. Agora você pode customizar a página de review, né? Para que eles consigam ver a informação com mais facilidade. Então a gente pode clicar aqui no Setup menu, clicar aqui. Ao invés de a gente ir para o Setup, a gente vai clicar em Edit Page, para a gente mudar essa página. Vou passar aqui para cá, para outra tela, para a gente ver. Certo? Sai fora. Pois bem, então a gente tem aqui, né? Esse é um atalho para você entrar no App Builder e clonar a página padrão de registro para o objeto Review. Note os cabeçalhos nessa página. Então, Lightning App Builder e Review Record Page.
Onde está isso aqui? Então... Vou te falar que tava mais fácil entender em português, próximo, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Notice the heading of this page, Lightning App Builder, River Graphic Page. Lightning App Builder, River Graphic Page, tá aqui, certo? Os detalhes do registro. Não, clique em detalhes. Então, selecione Record Detail. Click the Details tab, é isso? Click the Details tab. Then select the Record Detail components inside the tab. Tá. They're all non-customizable block. With the click of one button, you can change that. The properties pane onde tem. Aqui? Onde é? Ok. Quando você clicou aqui, eu selecionei essa parte, ele vai aparecer aqui as minhas propriedades desse bloco aqui, certo? E aqui, ó, você pode configurar as seções de detalhes de registros dentro do Lightning App Builder. Aí a gente vai fazer o upgrade para Dynamic Forms, né, para formulários dinâmicos, e começar a colocar campos individuais e seções em qualquer lugar da página. Então aqui ele está justamente dizendo isso aqui para mim, que vocês estão vendo na outra página. Então vou clicar em Upgrade Now, né, dentro do pacote da página de propriedades. Clique em Upgrade Now para você iniciar os formulários dinâmicos, né. Então, Upgrade Now. Próximo. Aí a gente tem que selecionar aqui que é o Review Layout, vai fazer parte disso, então a gente clica aqui. Próximo. Deixa eu ver se ele pede para migrar. Ok. Select Review Layout e clique Finish. Olha aí que beleza. Então agora a gente pode mexer aqui, tá vendo? Ficou tudo customizável aqui. Olha que beleza. Tá. A gente vai clicar em salvar. Depois ele diz para ainda não. É isso, certo? Às vezes não clica em salvar ainda não. Talvez seja aqui por causa da ativação. Né? Agora é a hora de customizar a página, certo? Então, vamos lá, a gente vai clicar no campo Field Tab. Brincamos. Aqui. Fields. Certo? A gente vai pegar, adicionar uma nova seção colocando Field Section aqui. Então a gente vai pegar e arrastar para a página de componentes. Tá aqui, então Field Section. Agora tem uma nova seção aqui embaixo. Vocês podem ver. Certo? Para o rótulo, a gente vai chamar de Core Competencies. Eu vou copiar aqui. Se for label, na verdade, First create a section for core competencies. Tá beleza, core competencies está aqui. Certo? É uma aba customizada. For label. Aqui. Beleza. E o nome da custom label é isso. Aí a gente pode escolher, por exemplo, se tem um dos comuns aqui. Vai selecionar para ter uma coluna só.
drag the core competencies and core competencies comments information. Ah, moleque. Então a gente vai pegar aqui core competencies e vai arrastar pra cá. E agora a gente vai pegar o core competencies comments e arrastar pra cá. Beleza? Então, agora a gente criou uma seção aqui de core competencies, né? Que ele fica aqui, ó, organizado bonitinho. Certo? Agora a gente vai criar uma para Leadership Skills. Então a gente vai colocar mais uma seção aqui embaixo. Certo? Essa seção vai se chamar Leadership Skills. Então a gente vai colocar aqui. A gente vai fazer uma coluna apenas. E é a mesma coisa. Então a gente vai pegar Leadership Skills e vai colocar aqui. Depois Leadership Skills Comments e vai colocar aqui. Depois a gente vai criar mais uma seção. E essa seção vai se chamar Experience. Vai chamar Experience. Ela vai também só ter uma coluna. E a gente vai pegar o Experience daqui. Colocar aqui e Experience Comments. E colocar. Vai. Como foi? Pelo Experience. Ficar aqui em cima. Experience Comments. Por último, mas não menos importante, a gente vai clicar em recomendação. Mais uma seção. Aqui. Essa seção vai chamar Recommendation. Também vai ter uma coluna. E a gente vai pegar aqui, ó. Recommended for Hire. Qual foi? Recommended for Hire. E Reason Recommend. Beleza? Select the core competencies fields and core competencies field. A gente vai fazer novos campos requeridos, então deixa eu selecionar aqui. A gente vai clicar para esse ser requisitado, certo? Então é obrigatório colocar os core competencies. Repeat the process for leadership skills and experience. Então a gente vai colocar aqui é requerido para todos esses. Beleza? Mais uma coisa do leadership skills requerido. E aqui também. Requerido. E requerido. No Recommended for Hire, não é requerido. Porque nem sempre. Nem sempre. Aí a gente clicar em Activation. A gente vai colocar aqui Assign as Part Default, que é você assignar como o padrão da organização. E vou colocar Desktop and Phone, só para garantir. Certo? E salvar. Então agora a gente vai conferir aqui se a nossa etapa deu certo. The review record page, make sure the fields have been core competencies. What the fuck? Core competencies. Ok, gente. Vamos. Vai. Tá. Conferir todos. Make sure. Core competencies and leadership skills. Isso aqui o campo não é requerido? Os comentários são requeridos? Acho que os comentários não são requeridos. Vou colocar lá aqui, só para desencargar também.
Nada também. Vou colocar save. Vamos tentar de novo verificar a etapa. Se for isso, eu vou falar, hein? Aí eu vou falar que esse negócio aqui tá de brincadeira com a minha pessoa. Tá de brincation de mim. Porque se for isso... Olha, tá vendo? Porra, é foda. É embaçado, viu? O bagulho pegou, ele me puniu por excesso de cautela. Né? Porque eu quis colocar aqui, o comentário também foi querido, mas o comentário não era querido. E o mais louco é, se você não presta atenção no que você está fazendo, ele não diz pra você onde tá errado. Ele diz assim, ó... Tipo, ele mostra o que você fez, mas não fala o que você fez a mais, né? Porque se eu seguisse a instrução que tava dizendo pra mim o que tava de errado, eu fiz o que eles diziam que tava de errado. O que eu errei foi fazer mais do que eles pediram, né? Porra, bicho é foda. Enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa customização de interface. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui era um sidetrack, mas é um sidetrack muito importante, né? Porque não bastava só criar os objetos lá para poder atribuir as permissões de segurança do aplicativo Recruiting, né? Então, só para voltar aqui. Opa. Ah, beleza. Então aqui, ó, na nossa trilha aqui, certo? A gente parou nesse aqui, ó, modelo de segurança de dados também 43%, correto? Já aqui, em customizar a interface do aplicativo de recrutamento, a gente está também com 43%, ou seja, a gente fez 3 de 7 nos dois. Porém, eu só vou conseguir terminar esse aqui da direita, esse aqui de segurança de dados, quando eu fizer tudo isso aqui. Porque algumas coisas aqui, por exemplo, o controle de acesso a campos de dados, eu não vou conseguir controlar acesso a campos se os campos não existem. Então, eu vou ter que criar os campos personalizados aqui nesse módulo. Então, amanhã, o que a gente vai ter? A gente vai ter a continuação da customização da interface de usuário do aplicativo Recruiting. Então, vamos favoritar isso, certo? E aí depois a gente pode continuar com a segurança de dados, provavelmente apenas na quinta-feira, certo? Então, é isso que temos para hoje. Obrigado a você que assistiu, grande abraço e até amanhã. Tchau!